Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: nada funciona no Real Madrid e Ancelotti está muito pressionado. Vamos falar sobre isso? Antes, like, se inscreve no canal. Aqui embaixo também você vem, no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link e baixa o app do SofaScore. Melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos e classificação em tempo real. Tudo isso de graça no seu celular. O SofaScore é o aplicativo que eu uso nos meus vídeos aqui, que eu uso para trabalhar, e esse aplicativo está à sua disposição, totalmente de graça. Não paga para baixar, não paga para usar. Só vir no primeiro comentário, fazer o download e você não vai se arrepender. Pode confiar, o SofaScore é o melhor do mercado. Estou gravando esse vídeo na manhã de quarta-feira, depois do Real Madrid perder para o Milan por 3-1 dentro do Bernabéu. Reparem, o Real Madrid não perdia 2 jogos dentro do Bernabéu desde março, de 2019. Olha só, nós estamos em novembro de 2024, quase 5 anos atrás que o Real Madrid não perdia 2 jogos seguidos no Bernabéu. Lá em 2019, perdeu para o Barcelona em casa pelo Campeonato Espanhol, e no jogo seguinte tomou uma atropelada do Ajax, aquele jogo fantástico do Tadic dentro do Bernabéu, e o Ajax eliminou o Real da Champions ganhando de 4-1. Desde então, nunca mais o Real Madrid perdeu 2 jogos seguidos no Bernabéu, e isso aconteceu agora. E derrotas pesadas, derrotas duras. Tomou 4-0 do Barcelona há 2 domingos. O Real não jogou no fim de semana porque teve o jogo do campeonato, o jogo do Campeonato Espanhol foi adiado, então ele tomou 4-0 do Barcelona e ontem tomou um 3-1 do Milan de forma implacável, e que isso foi reproduzido nas capas dos jornais, né? Jornal Esporte. Outro ridículo no Bernabéu. Mundo Deportivo. Outro KO, né? Outro nocaute. Esses os jornais de Barcelona. Os jornais de Madrid foram na mesma linha. O AS continua o pesadelo, e o Marca lembrou a porrada que o Real tomou do Barcelona. Ele bota 0-4 e agora isto, que era o Morata comemorando dentro do Bernabéu. Então isso foi... Essa derrota para o Milan foi muito repercutida dentro dos jornais espanhóis. Só abrindo um parêntese, né? Até falei sobre isso ontem no Melhor da Liga lá na TNT Esportes. O Real Madrid e Milan são 2 clubes gigantescos. São 2 clubes gigantescos. Então, quando você tem 2 clubes gigantes se enfrentando, ali você tem que prezar e tem que elogiar a vitória de um dos gigantes. Porque a vitória do Milan foi uma vitória, assim, inquestionável. E o time do Milan é um gigante. Então, foi o Milan que venceu, não o Real que perdeu, né? Já às vezes, quando é um time muito grande contra outro médio ou pequeno, você trata mais o jogo como derrota do grande, né? Mas aqui são 2 gigantes. São 2 times com uma história absurda, não à toa. O maior número de Champions envolvidas num jogo nesse jogo, 15 do Real, 7 do Milan, e o Milan fez um jogo muito bom. O Milan entrou ali com uma linha de 5 que funcionou de uma forma perfeita, matando completamente a capacidade do Lucas Vázquez apoiar o ataque pela direita, matando as tentativas de deslocamento do Mbappé por dentro, deixando ali o Vinícius Júnior muito bem vigiado, sempre por 2 jogadores. O Vinícius Júnior ainda criou algumas jogadas. No primeiro tempo conseguiu ali o lance do pênalti, que é uma jogada dele. No segundo conseguiu 2 escapadas ali, mas no geral foi muito bem vigiado o Vinícius Júnior. E depois uma linha de 5 com 3 jogadores no meio campo que funcionaram muito bem, conseguiram marcar a largura do campo todo e tirando velocidade, tirando fluidez do ataque do Real. E na frente, Rafael Leão e Morata funcionando de uma maneira, uma dinâmica muito boa,
foram os destaques, dois dos destaques do time do Milan, o Reinders, que fez o segundo gol, né? Não, fez o terceiro gol, jogou muito bem também. Então foi uma vitória fantástica do Milan, que também tinha começado a temporada, que começou a temporada com muita instabilidade, muita pressão no Paulo Fonseca, e o Milan agora crescendo e subindo de produção em jogos grandes, né? Ganhou da Inter de Milão, num jogo em que o Milan batalhou demais, um jogo meio maluco ali, mas o Milan conseguiu vencer no fim, e agora ganha do Real Madrid dentro do Bernabéu. Então, só para pontuar, né? Não foi o Real que perdeu, foi o Milan que ganhou. Mas como o vídeo aqui é para falar da temporada do Real Madrid, a gente tem que trazer isso para perspectiva. A verdade é, no Real Madrid 24-25, nada funciona bem. Seja momento defensivo, seja transição para o ataque, seja transição para a defesa, seja jogadores de frente, a individualidade dos jogadores vai funcionando. Nada funciona. E aí a gente tem coisas a pontuar, né? O Real Madrid perdeu o Toni Kroos na temporada passada. O Ancelotti precisou mudar o esquema e essa mudança funcionou muito bem, muito pela grande e espetacular adaptação do Toni Kroos, essa reinvenção do Toni Kroos como esse primeiro volante, algo que o Ancelotti tinha feito lá atrás com o Pirlo no Milan, né, e que funcionou muito bem. E aí você perde o Toni Kroos. E hoje você não tem no elenco do Real alguém para fazer esse papel do Toni Kroos. Para piorar, você perde com uma lesão de ligamento cruzado o capitão do time, o Carvajal, que vivia sua melhor fase na carreira, quarto colocado inclusive da Bola de Ouro, e você perde o Carvajal, e ao perder o Carvajal você perde liderança e perde também o titular da lateral direita, com algo que o Lucas Vázquez, que é o lateral direito, não consegue suprir, que é uma solidez defensiva. O Carvajal, que boa parte da carreira também foi muito melhor atacando do que defendendo, com o passar do tempo o Carvajal virou um excelente defensor, um cara com uma noção de cobertura absurda, com uma ocupação de espaço, uma presença muito boa. Então tudo isso faz com que o Real esteja numa posição de fragilidade incrível. O Real, as transições defensivas do Real são muito ruins. E ontem a gente viu isso. Antes mesmo do Milan abrir o placar, antes da jogada do Rafael Leão, que gerou o escanteio, que saiu o gol do Thiaw, o Milan já tinha chegado duas vezes pelo lado esquerdo, uma delas com o Theo Hernandes, que num lance de muito perigo, em que o Real, na hora de correr para trás, não conseguiu ser efetivo, em que o Lucas Vázquez foi muito atacado. Aliás, dos 3 gols do Milan, 2 saíram pelo lado do Lucas Vázquez. Das principais jogadas de ataque do Milan, 80%, 90% saíram pelo lado do Lucas Vázquez. É uma questão ali para resolver. Então a transição defensiva do Real muito, muito mal feita. E na hora que o Real tem a bola, é uma posse de bola pouco produtiva. Você não tem os espaços para o Valverde se projetar. Inclusive a esposa do Valverde foi lá nas redes sociais cornetar o Ancelotti. Você não tem esse espaço. O Bellingham não faz um bom começo de temporada. Quando estava ali no esquema com 4 atacantes, né, ou 4 jogadores ofensivos, Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Mbappé, o Bellingham estava sacrificado para fazer ali o papel que, por exemplo, o Modric fazia, ou que na temporada passada o Camavinga fazia, ou o próprio Tchouaméni, em alguns momentos. Então, você tira o Bellingham daquela capacidade ali de ocupar a intermediária adversária. Agora, com a lesão do Rodrigo, e quando o Rodrigo não joga, o Bellingham joga um pouco parecido da forma como jogou no ano passado, e a produção não é a mesma. Embora contra o Milan, o Bellingham jogou bem. O Bellingham fez um bom primeiro tempo, inclusive participa da jogada do gol, participou do gol do Real, né, da jogada que gera o pênalti, ele participa. Então a gente tem um Bellingham que jogou bem contra o Milan, mas no geral abaixo. E a temporada do Mbappé, até aqui, uma temporada bem ruim, apesar dele ter alguns números interessantes, uma temporada bem ruim.
muito ansioso, querendo muito resolver. Ontem, contra o Milan, ele chutou 8 bolas, praticamente nenhuma com muito perigo. Contra o Barcelona, a gente falou no vídeo aqui, 8 impedimentos. Então, está claramente ali uma questão de ansiedade do Mbappé e que faz com que o desempenho do Mbappé, por enquanto, não seja considerado bom. E o Vinícius Júnior oscilando dentro da temporada e dos jogos. Os números do Vinícius são muito bons, né? 9 gols e 5 assistências em 16 jogos, ou seja, ele tem 14 participações em gols em 16 jogos, mas em muitos momentos muito bem marcado, muito bem vigiado, e era natural que isso acontecesse. E aí ele tem tomado decisões ruins, tem ficado muito sozinho. Então o Mendy, a gente sabe que não é um lateral que vai passar, vai atacar o corredor o tempo todo. Então em muitos momentos muito sozinho, então nada funciona no Real Madrid. E essa transição defensiva, esse correr para trás do Real Madrid vai prejudicando demais. E aí a coisa recai sobre o Ancelotti. O Ancelotti vem sendo muito cobrado, porque o Real, pega a realidade do Real, vou deixar aqui as tabelas do SofaScore, tá? Lá no app do SofaScore você pega tabelas como essa aqui. Campeonato Espanhol, o Real neste momento 9 pontos atrás de um Barcelona, que é o melhor time da temporada até aqui. Tudo bem, ele tem um jogo a menos. Então ele está 9 pontos atrás do Barça com um jogo a menos. Só que o jogo a menos é contra o Valência em Valência, que é um jogo que você não pode contar, não dá para contar como 3 pontos certos. Aliás, nessa temporada não dá para contar como 3 pontos certos para ninguém no Real. Real perdeu para o Lille na Champions, 1-0, produção baixíssima. O Real tomou um vareio do Dortmund no primeiro tempo, virou no segundo tempo, numa partida absurda do Vinícius e nas decisões ruins do técnico do Dortmund. E ontem o Real foi dominado dentro de cada um do seu modelo, não dominado de tomar pressão o tempo todo, mas dominado no plano de jogo pelo Milan do Paulo Fonseca. Então, Real, no espanhol, 9 pontos atrás do Barça com um jogo a menos. Na Champions, deixar aqui a tabela da Champions, nós chegamos, o Real já jogou metade dos jogos da fase de classificação. São 8 jogos na Champions, o Real já jogou 4, certo? Real já jogou 4 vezes e ele ocupa a 17ª posição entre os 36 clubes. Com um detalhe, o Real ainda pode e talvez deva cair na tabela nesta quarta, porque metade dos times ainda vai jogar nessa quarta. E outro detalhe, os próximos 2 jogos do Real Madrid na Champions são dificílimos e fora de casa. O Real, próxima rodada, daqui a 2 semanas, joga contra... Não, tem mais, né? Daqui a 3 semanas por causa da data FIFA. O Real joga contra o Liverpool em Anfield. Liverpool, líder da Champions e líder da Premier League. E na rodada seguinte, na 6ª rodada, o Real Madrid joga com a Atalanta na Itália. Então, o Real tem uma situação de tabela complicada na Champions. Hoje o Real está na 17ª posição, estaria indo para a repescagem das oitavas. Pode cair na posição de agora e nas 2 próximas rodadas, Liverpool e Atalanta fora de casa. E aí, logicamente, isso cai para cima do Ancelotti. O Ancelotti foi muito perguntado na coletiva sobre momento e sobre se é o pior momento dele como técnico do Real Madrid. E no Marca, o colunista Carlos Carpio, ele escreveu uma frase muito significativa, quando ele diz assim: se o Bernabéu vaia o Real Madrid em 2 jogos seguidos, o Ancelotti está a perigo. Então, assim, essa frase é uma frase muito forte do Carlos Carpio, que é colunista do Marca, dizendo que, na visão dele, a reação do Santiago Bernabéu criticando, vaiando o time 2 jogos seguidos, 4-0 com o Barça e esse 3-1 para o Milan, coloca o Ancelotti em perigo para ser demitido. Eu acho que no meio da temporada, eu acho que ainda não é cenário para demissão do Carlo Ancelotti. Acho que o Florentino Pérez, ele tem ali um pouco mais de cuidado
nessa condução ali, ainda mais com o Ancelotti, que é um ídolo do Real Madrid, está na história do clube. Então não vejo neste momento o risco do Ancelotti ser demitido dentro da temporada. Mas é uma situação de pressão, porque o Ancelotti precisa dar respostas. O Ancelotti precisa encontrar respostas. O Ancelotti precisa melhorar a capacidade do Real correr para trás, do Real fazer transições defensivas. Ele precisa melhorar a efetividade. Ele precisa fazer o Mbappé encaixar nessa função de centroavante. Ontem o Benzema, lá da Arábia Saudita, deu aquela cornetada dizendo que o problema está que o Mbappé não é centroavante. De verdade, o Mbappé não é centroavante. Mas o Mbappé, na temporada passada, com tudo funcionando do jeito que ele queria no PSG, ele jogou como centroavante em alguns momentos. Então, precisa haver esse encaixe, dessa produtividade. Os jogadores precisam crescer de produção, o Bellingham crescer de produção, o Tchouaméni crescer de produção. Ontem o Tchouaméni falha ontem no primeiro gol, na marcação por zona no escanteio de cabeça, e é substituído no intervalo sem conseguir proteger a frente da área, que é algo importante para esse modelo de jogo. Então o Ancelotti está pressionado. Não sei se ele será demitido no meio da temporada ou se a situação é de demissão no meio da temporada, mas ele está pressionado, ele precisa dar resposta. O cenário da temporada do Real Madrid, neste momento, é um cenário trágico, 9 pontos atrás do Barça no espanhol e no meio da tabela da Champions, tendo 2 jogos dificílimos nas próximas rodadas. Acho que ele não corre risco neste momento de ser demitido, mas a pressão em cima dele está muito grande e tem que ser muito grande, porque agora se espera de um grande treinador que ele tire as respostas que ele não está encontrando. Quero te ouvir, o que você acha? O que você pensa? Quem é o culpado? É o Ancelotti? É a aposentadoria do Kroos? É a lesão do Carvajal? É o Vinícius que está inconstante? É o Mbappé que está jogando mal? É o Bellingham que não cresce de produção? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações lá no canto e, claro, baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição do mercado para estatística de futebol. Você baixa no primeiro comentário fixado desse vídeo. Tem um link, clica no link, faz o download e começa a usar, beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!